Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos resolver um simulado sobre a banca Consulplan. Sem mais delongas, vamos então para a tela. Nós temos aí a seguinte questão. Segundo Paulo Freire, a educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B. Aqui Paulo Freire vem demonstrando que a educação não se faz do professor para o aluno, do educador para o educando, nem do educador sobre o educando, mas do educador com o educando, ok? Vem comigo? Mediatizados pelo mundo, ou seja, é o meio que vai também auxiliar no desenvolvimento dessa educação autêntica. Vamos juntos? Considerando a educação dialógica e o diálogo, é correto afirmar que, para o educador bancário, na sua dialogicidade, a pergunta é a propósito do conteúdo do diálogo que existe com os alunos. Primeiro ponto, pessoal, não existe diálogo na educação bancária. Paulo Freire vem dizendo que a educação bancária é a educação do silêncio. Questão errada, vem comigo. Para o educador educando, dialógico, o conteúdo programático da educação é uma doação, ou seja, um conjunto de informes a ser depositado nos educandos. Educação do depósito é a educação bancária, não educação dialógica. Questão errada também. Vem comigo. Um dos equívocos de uma concepção do humanismo está em que a ânsia de se corporificar um modelo ideal de bom homem se reafirma da situação existencial presente dos homens mesmos. Então aqui ele está trazendo a questão de um modelo, um arquétipo que deve ser seguido dentro de uma perspectiva homogeneizante. Sabemos que Paulo Freire vem trazendo uma educação heterogênea, por isso a questão está errada. Vem comigo. A dialogicidade começa não quando o educador educando se encontra com os educandos educadores, mas em uma situação pedagógica, mas antes quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com este, ou seja, tratando-se do objeto que vai, do mundo, da perspectiva que vai mediatizar aquela educação autêntica. É isso que se trata a educação dialógica. Gabarito, então, letra D de dado. Pode colocar aí, gabarito, letra D. Próxima questão diz o seguinte. Para uma ação avaliativa mediadora, Hoffman aponta alguns princípios importantes. Acerca desses princípios, assinale, pessoal, o incorreto, ok? Eu vou procurar aquilo que não está correto de acordo com a avaliação mediadora de Jussara Hoffman, perfeito? Atentar à finalidade das tarefas que se propõem. Pessoal, essa questão está correta porque a avaliação deve cumprir o que propõe. Ou seja, o que propõe. Por quê, pessoal? Porque ela deve buscar um objetivo. E para saber se aqueles objetivos foram alcançados, ela vai buscar justamente aquilo que foi proposto na tarefa, ok? Questão correta não é essa que estamos procurando. Próxima questão. Oportunizar aos alunos muitos momentos de se expressar, as suas ideias. Isso mesmo, pessoal, é um momento em que os estudantes, os educandos têm para desenvolver e expressar aquilo que eles pensam, as suas hipóteses. Questão correta também, nós estamos procurando a incorreta. Vem comigo. Possibilitar a discussão entre os alunos a partir das situações desencadeadoras. Perfeito. Situações problema devem ser utilizadas para possibilitar, para gerar discussão entre os estudantes. Perfeito. Vem comigo. Considerar as tarefas como elementos importantes para a observação do certo e do errado. Quando se fala nessa perspectiva do certo e do errado, se fala numa perspectiva classificatória.
Ou seja, pessoal, não está tratando da avaliação mediadora. Portanto, está errado de acordo com a avaliação mediadora, gabarito letra D. Próxima questão diz o seguinte: o papel da escola se articula com o sistema produtivo para aperfeiçoamento do sistema capitalista, preocupando-se com a formação de indivíduos para o mercado de trabalho. Todas palavras e expressões-chave muito importantes para que nós possamos chegar no resultado correto. Vem comigo. De acordo com as exigências da sociedade industrial e tecnológica, valoriza aspectos mensuráveis e observáveis. As informações anteriores são características presentes na tendência pedagógica. Pessoal, aquela tendência pedagógica que está preocupado com o sistema capitalista, que está preocupada com o desenvolvimento do indivíduo para o mercado de trabalho, para a sociedade industrial e tecnológica, que está preocupado com questões ali, aspectos mensuráveis e observáveis, é a tendência pedagógica tecnicista. Então vem comigo, vamos ver qual é a questão. Justamente aí nós temos o gabarito B de bola, pessoal. Tecnicista, ok? Próxima questão diz o seguinte: a pedagogia de projetos é a construção de uma prática pedagógica direcionada à formação integral dos alunos. Perfeito. Partindo desse pressuposto, é incorreto afirmar que a proposta do trabalho por projetos deve assegurar o respeito à identidade e às particularidades das pessoas. Isso está correto, pessoal. É isso que a pedagogia de projetos, ou seja, o trabalho por projetos, pressupõe, o respeito à identidade. A desoneração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. Muito pelo contrário, pessoal. O trabalho por projetos, a pedagogia de projetos vai trabalhar dentro dessa perspectiva integral, onde os alunos devem ser respeitados em todas as perspectivas, e a pedagogia por projetos vai também desenvolver as habilidades do todo. Olha o que o enunciado fala: direcionado à formação integral do aluno. Então não tem como desonerar, muito pelo contrário, deve ser considerado para efeito do trabalho por projetos. Então essa questão aqui é a incorreta que estamos procurando, perfeito? Próxima questão diz o seguinte: o projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola. Veiga, Ilma Passos Veiga. Sobre o projeto político-pedagógico, é incorreto afirmar que sua construção necessita de isenção das influências das práticas sociais, das relações históricas e políticas desenvolvidas por seus sujeitos. Pessoal, é isento. O projeto político-pedagógico deve isentar as influências das práticas sociais, das relações históricas, políticas desenvolvidas por seus sujeitos. Muito pelo contrário, ela não deve isentar, ela deve incluir, ela deve integrar. Já achamos a nossa questão incorreta. Pode colocar aí, gabarito letra A. Perfeito? Próxima questão vem dizendo o seguinte: ao descrever como se estabelece o desenvolvimento mental, Piaget considerou 4 períodos do processo evolutivo do desenvolvimento. Em relação ao estágio do desenvolvimento cognitivo, operatório formal, é incorreto afirmar que o sujeito nessa etapa exibe facilidade em elaborar teorias abstratas? Correto, de acordo com esse estágio do desenvolvimento.
O raciocínio é baseado em hipóteses verbais e não somente em objetos, também está correto de acordo com esse estágio do desenvolvimento. A inteligência da criança é essencialmente constituída por sua sequência de práticas e ações baseadas em reflexos. Pessoal, a inteligência essencialmente constituída e baseadas por reflexos é, na verdade, do estágio sensório-motor, ok? Pode colocar aí sensório-motor. Então, questão aqui, letra C, não está conectada com o operatório formal. Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: esta etapa se dá aproximadamente entre 7 e 10 anos de idade. Durante esse estágio, a criança atinge o uso das operações completamente lógicas pela primeira vez. O pensamento deixa de ser dominado pelas concepções e a criança torna-se capaz de resolver problemas que existem ou existiram em sua experiência. Esse estágio é conhecido como... Pessoal, os 4 estágios, vamos lá rapidinho falar das 4 fases ou 4 estágios. Você tem aqui, pessoal, o sensório motor ou sensorial motor, que vai de 0 a 2 anos, ok? Você tem o pré-operatório, que vai dos 2 a 7 anos. Você tem o operacional ou operatório concreto, que vai dos 7 a 12 anos. E você tem o operatório ou operacional formal, que vai dos 12 anos, 12 em diante, ok? Em diante. Então, o que nós estamos procurando é justamente esse, ó, 7 a 12. Encaixa-se aqui na faixa etária descrita, ou seja, operatório ou operacional concreto. Perfeito, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte, pessoal: escora-se na certeza de que o desenvolvimento humano é mais do que uma maturação biológica, aqui muito piagetiano, e que, assim sendo, a aprendizagem se processa com base na integração, aqui já é de Vygotsky, e entre o que a criança sabe de suas descobertas autônomas e as atividades que pode aprender graças à interação, Vygotsky, com objetos e pessoas que estão junto a essa criança. É a distância entre o nível de realização de um problema que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente e o nível que efetivamente poderá alcançar com a ajuda de outra pessoa mais experiente. Pessoal, isso daqui é zona de desenvolvimento proximal, ok? Essa parte aqui, ó, zona de desenvolvimento proximal, ok? E aqui é justamente o conceito, como se conceitua a zona de desenvolvimento proximal. Pode até anotar aí, tá certo? Que pode te ajudar, inclusive, em outras questões. Vamos lá? No contexto das teorias do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem, o enunciado relaciona-se a qual conceito? Pessoal, zona de desenvolvimento proximal. Perfeito? Gabarito aí, D de dado. Próxima questão é o seguinte: as concepções pedagógicas refletem o contexto brasileiro em que ela é produzida. Perfeito. Depois de 1980, começam as críticas e protestos civis ao regime de dominação autocrática sob o controle burocrático militar instalado no Brasil em 64. Aqui está falando do regime militar, ok? Vem comigo. Nesse contexto, a didática denuncia que seus objetivos e conteúdos dissimulam e reforçam esse contexto social e político de ditadura através da abordagem de educação. Pessoal, qual é a abordagem educacional da época do regime militar? É a tecnicista, pessoal. Então já pode colocar aqui, ó, tecnicista, ok? Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
gabarito letra A. Não tem nem conversa, pessoal. Próxima questão diz o seguinte: a abordagem tradicional do ensino parte do pressuposto de que a inteligência é uma faculdade que torna o homem capaz de armazenar informações da mais simples às mais complexas. Nessa perspectiva, é preciso decompor a realidade a ser estudada com o objetivo de simplificar o patrimônio de conhecimento a ser transmitido ao aluno que, por sua vez, deve armazenar não somente os resultados do processo. Desse modo, na escola tradicional, o conhecimento humano possui um caráter cumulativo que se constrói a partir da ressignificação de experiências pessoais? De maneira nenhuma. Você não tem uma reconstituição, uma ressignificação, uma construção, mas sim uma reprodução. O aluno na escola tradicional, ele é aquele aluno que vai reproduzir o conhecimento. Essa não é a questão, não é o gabarito. Não existe no âmbito da percepção individual e se reconhece objetivamente na objetividade dos fatos. Pessoal, é extremamente individual, ou seja, existe sim um âmbito individualizado. Questão errada. Implica uma construção do próprio aluno, questão errada já vou colocar por aqui, que está errado. Deve ser adquirido pelo indivíduo, ou seja, é individual, pela transmissão dos conhecimentos, ok, a ser realizada na instituição escolar. É esse o pensamento do caráter cumulativo da escola tradicional. Gabarito, letra D de dado. É assim que a escola, a tendência tradicional, pensa, desenvolve o seu trabalho. Ok, pessoal? Agradeço a você que esteve comigo até aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.